Meus irmãos, dando prosseguimento então, você já sabe daquilo que estamos falando. Temos falado aqui sobre uma série de mensagens falando da importância da palavra de Deus. Você já deve falar assim, daqui a pouco o Eduardo vai levantar a Bíblia e vai dizer que aquela palavra é um grande tesouro. E eu vou falar mais uma vez para você nessa noite. A palavra de Deus que está em suas mãos é um grande tesouro. É um tesouro porque ela é a fonte de toda a vida. Ela é a direção que eu e você precisamos. Ela é a voz de Deus. Ela é a palavra revelada do Senhor. Nessa noite, o tema dessa mensagem fala a poderosa palavra de Deus. Guarda isso no seu coração. A poderosa palavra de Deus. Falando sobre a semana passada, eu quero lembrar você que falamos que era muito importante que nós fôssemos um povo que temos convicção, certeza absoluta da nossa fé, de quem cremos, convicção de que a palavra de Deus é a palavra de Deus revelada, é a vontade de Deus. Também falamos que se a fé vem pelo ouvir, eu preciso ouvir. E isso é para mim e para você. Mas eu faço o meu devocional, eu não preciso ir para a igreja, eu não preciso ouvir a pregação da palavra, porque eu mesmo sou autossuficiente, e na minha leitura é suficiente. Eu quero dizer para você, sim, mas somos um corpo, vivemos em comunhão, temos aprendido sobre unidade. Então eu quero dizer para você que é importante sim você estar na casa do Senhor, ouvir a pregação, porque a palavra diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a pregação da palavra de Deus. Então é algo que eu e você precisamos ter a certeza. Se a fé vem pelo ouvir, diga, eu preciso ouvir. Guarde isso, você e eu precisamos ouvir a pregação da palavra de Deus. Também falamos que nós precisamos aprender a amar a palavra. Amar significa, a palavra de Deus precisa ser alvo do nosso amor. Nós precisamos amar, desejar a palavra de Deus. Eduardo, mas eu ainda não tive essa experiência, eu leio, não entendo muito bem. Eu quero dizer para você, que quanto mais você buscar de Deus, mais Ele vai se revelar a você. Quanto mais você busca, Deus é tão maravilhoso, que a gente passa por momentos na vida que a gente está meio que anestesiado, parece que meio parado, meio inativo, meio infrutífero. Mas quando o nosso coração é tocado pelo Espírito Santo e a gente foca, a gente coloca a palavra de Deus como uma prioridade, é como se nascesse em nós uma fonte a jorrar. E Deus vai se revelando, a palavra vai falando, a palavra vai transformando, a palavra vai fazendo tudo novo na nossa vida. Então eu quero dizer para você que eu e você precisamos amar a palavra de Deus. E também falamos no final da pregação da semana passada que a Bíblia, ela é nossa única regra de fé e prática. Isso significa dizer que a nossa fé precisa estar pautada sobre esta palavra, aquilo que cremos, o em que cremos, né? O credo apostólico fala isso, o em que cremos, né? Precisa estar pautado sobre esta palavra. E também a nossa prática precisa estar pautada sobre esta palavra. Como é que eu vivo nesse mundo tão desafiador, tão, mudado, mexido, bagunçado? O norte para a sua prática de vida está aqui. Leia a palavra, você vai ver através do exemplo de homens e mulheres, como nós devemos nos colocar diante de situações. Mas eu queria algo mais prático, vai para Provérbios. É engraçado que você sempre vai ouvir isso. A palavra de Deus, ela tem a resposta para todas as suas indagações, porque ela é inspirada por Deus, e o Espírito Santo de Deus age quando nós lemos essa palavra. Ela não é um livro que nós lemos como um romance, ela não é um livro que nós lemos como uma literatura de aprendizado. Ela também nos ensina, mas eu quero dizer que quando nós lemos a palavra de Deus, normalmente quando a gente entra para a igreja, a gente é discipulado por alguém, a primeira coisa que a gente ouve é, antes de você fazer a leitura da sua Bíblia, ore a Deus. E aí eu e você oramos, pedimos, Senhor, me dá entendimento.
Olha, essa palavrinha que você falou antes, Senhor, me dá entendimento, gente, isso é real. Porque o Espírito Santo faz com que essas letras até saltem das páginas. Traz uma alegria, renova a paz, traz esperança. Então não é um livro qualquer. Mas nessa noite, dando prosseguimento então, vamos falar da poderosa palavra de Deus. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia então, em Isaías 55, capítulo 55, versos 10 e 11. Isaías 55. Amém? Todos acharam? Isaías 55, a partir do versículo 10 e o versículo 11, dizem o seguinte: porque assim como a chuva e a neve descem dos céus, e para lá não voltam sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Vamos orar? Amado Deus e Pai, te pedimos agora que o Teu Espírito Santo nos auxilie, nos dando entendimento da Tua palavra. Senhor, que nenhuma preocupação, que nenhuma... Oh Deus, nada possa atrapalhar, que nossa atenção esteja totalmente focada na Tua palavra. Eu te peço em nome de Jesus que não seja o meu falar, mas que o Teu Espírito Santo direcione todas as coisas, que nós saiamos daqui, Senhor amado, oh Deus, fortalecidos, edificados, Senhor, oh Deus, convictos. Eu te peço em nome de Jesus, que o Teu Espírito tenha liberdade em nosso meio, para fazer conforme a Tua vontade. Desde já nós te louvamos, e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o capítulo 55 de Isaías, ele é um capítulo maravilhoso. E é interessante quando a gente começa a se debruçar sobre a palavra, até mesmo para preparar uma pregação, e a gente começa a ver os detalhes, a gente começa a procurar informação, e é um capítulo muito rico, é um capítulo cheio de... Olha, a gente começa a perceber como Deus é maravilhoso, nos detalhes. O capítulo 55 de Isaías é um convite à salvação. Ele nos convida, é um convite gracioso de Deus. Ele nos chama ao arrependimento, Ele provê perdão, Ele também mostra e garante que a palavra de Deus cumprirá todos os seus propósitos. Tudo isso dentro desse capítulo 55. Esse capítulo ele fala de um povo cativo, exilado e cansado espiritualmente. Vou repetir, ele fala de um povo cativo, exilado e cansado espiritualmente. Imagina a situação daquele povo, exilado, cansado espiritualmente. Eu vou ler uma frase, conforme você também sabe, nós temos baseado toda a pregação dessa série de mensagens em um livro, chamado Firme Fundamento, e uma das frases desse livro diz o seguinte: a Bíblia não se torna a palavra de Deus quando nossos pensamentos são inspirados por ela. A Bíblia é a palavra de Deus, porque vem de Deus quando Ele fala do céu aos corações duros e secos dos homens na terra. Eduardo, não consegui gravar não, eu vou ler de novo para você. A Bíblia não se torna a palavra de Deus quando os nossos pensamentos são inspirados por ela. Não é a partir dos nossos pensamentos que ela se torna a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque ela vem de Deus quando Ele fala dos céus aos corações duros e secos dos homens na terra. Que maravilha! A Bíblia, ela é o que é independente de nós. Ela não depende de nós para ser a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus.
E eu coloco aqui que nós precisamos ter a convicção de que não somente a Bíblia é a palavra de Deus revelada, mas de que, como tal, a palavra de Deus é absolutamente necessária para todo o povo de Deus. Você pode repetir isso? A Bíblia é necessária para mim. Guarde isso. Eu preciso da Bíblia. Repita comigo, eu preciso da Bíblia. Amém. Versículo 10, então, ele começa dizendo: porque assim como a chuva e a neve descem dos céus, e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come. Até essa parte. Aqui existia uma crise, né? Existia um povo exilado, muitos questionamentos. O povo foi exilado, sofreu o exílio, estava lá na terra, na Babilônia, e eu imagino que aqueles homens exilados, debaixo daquele reinado, eles faziam muitos questionamentos. Quem de nós exilado não falaria assim: será que Deus me abandonou? Eu estou agora aqui, fora da minha terra natal, eu estou aqui nessa terra. As promessas de um reino eterno que eu tinha, e eu estou meio que parafraseando talvez o que eles poderiam ter falado naquela época. As promessas de um reino eterno que eu tinha falharam. A aliança com Davi, será que ainda existe porque eu estou aqui exilado nessa terra? Será que ainda vale a pena confiar em Deus? O exílio era fruto do pecado, era fruto da desobediência deles. Mas crises, não só para aquele povo naquela época, crises também são muito atuais para nós nos dias de hoje. E talvez você não está exilado, eu não estou exilado, mas talvez você já tenha feito essa pergunta: será que Deus me abandonou? Será que as promessas do reino de Deus na minha vida falharam? Será que a aliança de Deus para comigo nos dias de hoje não existe mais? Eu estou à sorte de qualquer coisa? Será que ainda vale a pena confiar em Deus? Questionamentos de um povo que estava vivendo esse momento de exílio. Eu vou fazer uma rápida passagem por esse capítulo 55 até o versículo 10, mas só para você entender o contexto desse capítulo. Aqui Isaías está falando diretamente para esse povo, e nos versículos 1 e 2 do capítulo 55, você não precisa abrir, eu não vou citar o texto, depois eu peço que você, por gentileza, leia o capítulo 55 de Isaías, mas aqui o profeta começa então falando de uma satisfação plena. Isaías começa dizendo que só Deus poderia satisfazer o nosso coração, e sempre precisamos ser lembrados disso. Da mesma forma que o profeta estava falando para aquele povo, que só Deus poderia satisfazer a necessidade do nosso coração, a palavra de Deus fala para nós hoje, que só Deus, tem até uma música, se não me engano é do Ademar de Campos, que ele diz: só Jesus a vida satisfaz. Coisas velhas ficam para trás, só Jesus a vida satisfaz. Não é isso aí, Fernanda? Já está ali já lembrando. Só Jesus a vida satisfaz. Guarde isso no seu coração. Aquele povo estava ouvindo isso do profeta. Nos versículos 3 a 5, Isaías lembra a um povo sem rei, porque no exílio eles não tinham um rei estabelecido sobre eles. Lembra a um povo sem rei que Deus é fiel em suas promessas. Eles estavam ali debaixo daquele jugo, debaixo daquele reinado que não era o rei de Israel. E Isaías lembra a eles que Deus é fiel em suas promessas. Nunca se esqueça, Deus é fiel em cada uma das suas promessas. A palavra diz: farei uma aliança eterna com vocês, aquilo que prometi a Davi, cumprirei. Mesmo no meio da adversidade, nunca se esqueça que Deus, Ele é um Deus fiel em suas promessas. Versículos 6 a 7, ele chama aquele povo ao arrependimento, porque o exílio aconteceu por conta do pecado, aconteceu por conta da desobediência, e Isaías fala para eles o seguinte: abandonem o mau caminho. Olha, povo, vocês estão aí sofrendo esse exílio, estão debaixo desse poderio do rei da Babilônia, mas olha, abandonem o mau caminho. Abandonem os maus pensamentos e convertam-se.
Isaías chama aquele povo a uma realidade. E é um alerta para nós nos dias de hoje também. Abandonem o mau caminho, abandonem os maus pensamentos e convertam-se. E aí o final do versículo 7 diz: e volte-se para o nosso Deus. Sabe por quê? E volte-se para o nosso Deus. Sabe por quê? Porque Ele é rico em perdoar. Olha aí. E volte-se para o nosso... O pessoal lá da mídia está tempo real comigo, eu nem tinha falado para ela colocar, já está lá. E volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Ele estava dizendo para aquele povo: olha, muda os teus pensamentos, muda as suas escolhas, o seu caminho, converta-se, porque o nosso Deus é rico em perdoar. Que maravilha! O arrependimento não leva à condenação, mas ao perdão abundante de Deus. Por isso a necessidade de nós nos arrependermos dos nossos pecados. A Claudinha falava aqui na hora do louvor, que nós somos pecadores e infelizmente continuaremos vivendo. Muitas vezes a gente está firme, mas de vez em quando a gente dá uma tropeçada e peca. Sim, é verdade. Se não tinha te falado isso, infelizmente, até que Ele venha ou até que Ele nos recolha, de vez em quando a gente vai incidir no erro, vai pecar sim, é uma realidade. Mas eu quero dizer para você, que quando nós pecamos, assim como Davi, um homem segundo o coração de Deus, mas quando ele pecava, a primeira coisa que ele fazia era o que mais importava: eu tenho que voltar para a presença de Deus. Eu caí, eu errei, eu tropecei, me lasquei, mas eu tenho que voltar rápido para a presença de Deus, eu não posso permanecer nessa situação. E ele voltava, e ele se derramava, ele pedia que jamais o Espírito pudesse se afastar dele, e que ele tinha prazer em estar na casa do Senhor, dia e noite. E por que ele fazia isso? Porque ele sabia que importava era estar em plena comunhão com Deus, e ele também sabia que quando ele se arrependia, de verdade, vinha sobre ele um perdão abundante. Então, para mim e para você fica o recado nessa noite, que quando nós nos arrependemos de verdade, o Senhor, Ele nos perdoa de forma abundante. E aí nos versículos de 8 a 9, ele revela um Deus maior, que pensa e age de forma perfeita. Aqui ele oferece o perdão, e essa passagem, 8 e 9, diz assim, que você já deve ter ouvido muitas vezes: porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Aquele povo estava assim: eu pequei, eu estou aqui no exílio, eu estou sofrendo, eu estou vivendo essa crise, eu não sei mais se as promessas vão se cumprir. E aí vem Isaías e diz que o Senhor, os pensamentos de Deus são maiores, os caminhos são maiores. O que Deus estava dizendo: olha, você não consegue imaginar, mas os meus pensamentos para com você que pecou contra mim são muito maiores. Você que pecou já está, a gente é um pouco assim, né? Pecou, a gente já está se condenando, a gente já está determinando a sentença e dizendo: se eu fosse Deus, eu nem me perdoaria, que dirá Ele. Mas eu quero dizer para você que Deus deseja comunhão conosco. Deus deseja ter um relacionamento conosco. Aquele povo estava exilado, mas era o plano de Deus, e a gente vai falar disso, resgatar aquele povo para si, ter aquele povo de novo. O exílio era um tratamento de Deus para aquele povo. Então, era desejo de Deus perdoar e restaurar aquele povo. Não à toa, e eu quero que você guarde isso, o Deus que escreve a história estava preparando tudo. O meu Deus e o seu Deus, Ele é especialista em escrever a história. Toda a história está debaixo do seu controle. É Ele quem escreve a história da nossa vida. É Ele quem escreve todas as coisas. Ciro, o imperador persa, foi levantado como imperador persa. Ele vai lá e conquista a Babilônia, em 539 a.C. No ano seguinte, 538 a.C., ele autoriza o retorno dos judeus à sua cidade. Quem é que faz isso, gente? Babilônia
traz aquele povo, exila aquele povo lá, o povo de Deus está lá, e aí vem Ciro, imperador persa, vai lá, conquista a Babilônia e fala assim, ó, vocês vão voltar para lá. Isso é ou não é Deus agindo? Percebe? Isso talvez jamais passaria na mente daquele povo que isso seria possível, mas o nosso Deus, Ele tem tudo sobre o controle, e que fique no seu coração essa certeza, Ele tem todo o controle. Eu não sei qual é a tua indagação nessa noite, mas eu quero dizer para você que Ele tem todo o controle. E aí chegamos aos versículos 10 e 11, onde Isaías está ensinando aquele povo que a palavra de Deus gera vida espiritual para eles. E aí ele começa então falando sobre a chuva, sobre a neve. Eu quero também lembrar você que Deus nos dá a sua palavra para nós sermos vivificados e crescermos espiritualmente. Essa palavra aqui, uma vez escutei de um pregador que ele dizia que ela não é uma mera informação, ela é vida. A palavra de Deus não é uma mera informação, ela não é só para nos informar, ela é para nos transformar, para nos edificar. E aí eu vou estender, para nos vivificar e para nos fazer crescer espiritualmente. Quero perguntar para você, está chovendo, né? E a gente está falando de chuva aqui. E foi muito perfeita essa questão de estar chovendo hoje. Não precisa chover os 100 milímetros que foram anunciados, né? Mas está chovendo. O que acontece com um solo sem chuva? Você já viu um solo sem chuva? Né? Eu lembro dos livros de geografia quando eu era pequeno. Não sei nem que série era aquilo. Né? Tinha uns livros e aí aparecia sempre aquelas fotos daquele solo todo rachado, né? Daquela seca. Quem está comigo aí, gente? Lembra disso? Gente, é tão bom essa identificação. A gente não se sente só, né? E aí falava da caatinga, falava daquela coisa toda, né? Mas eu lembro da imagem daquele solo todo rachado. Um solo que precisava de chuva. Naquele solo todo rachado, nascer algo é muito difícil. Não é assim? Você vê que é difícil, o povo que vive no deserto, no sertão, passa por dificuldade, porque não consegue criar, né, os bois, não consegue plantar nada. Aquele solo sem chuva fica duro e sem vida. É impossível não fazer uma alusão conosco, né? Da mesma forma que o solo fica sem vida, fica duro, improdutivo, sem a chuva. Quando a gente traz isso quando a gente aplica essa mesma situação em nós, o que acontece? Da mesma forma, sem a palavra de Deus, nós nos tornamos duros, secos, improdutivos, igualzinho aquele solo rachado, né? Que nada que planta vai à frente, a gente se torna infrutífero. E eu quero também ressaltar que o que acontecia naquela época lá daquele povo? Chuva para aquele povo tinha um significado muito diferente. Aquele povo vivia do gado, da lavoura. Eu quero lembrar para você que a chuva fazia diferença de vida e morte. É um povo que depende da chuva para poder plantar, para criar os seus animais. A chuva não pode faltar, gente. A chuva não pode faltar. Se falta, não tem comida, não tem subsistência, não tem o que vender para poder ter o seu dinheiro e manter a sua vida. Com aquele povo também era assim. A chuva precisa ter tempo certo. Eu vivi um tempo em que era tudo certinho. A gente sabia a época que ia chover. Tinha até música que dizia que as águas de março, né, fechando o verão. Hoje esquece. Ela cai em fevereiro, cai em janeiro, cai em qualquer tempo. Mas antigamente tinha isso, era certinho. A gente sabia quando ia chover. E a chuva tem tempo certo. Se a chuva naquela época viesse no tempo certo, viriam boas colheitas, boas sementes e o alimento garantido. Aquele povo estava tudo bem se a chuva acontecesse no tempo certo. As bênçãos, assim como a chuva realiza bênçãos abundantes sobre a terra, trazendo o alimento, trazendo a plantação, trazendo as sementes, a palavra de Deus também realiza bênçãos abundantes sobre nós.
Então perceba a importância da palavra de Deus sobre nós. Agora, o que é maravilhoso nesse versículo é que nada da chuva se perde. Coloca para mim de novo o versículo 10, por favor, Isabela. Nada da chuva se perde. Ela desce do céu, e aí ele diz, porque assim como a chuva e a neve descem dos céus, ela desce dos céus, ela gera vida, ela produz semente, e ela produz alimento. Então nada da chuva se perde. Quando a chuva vem, ela cumpre completamente o seu propósito. Assim como a chuva, a palavra de Deus também tem seu propósito. Ela cumpre perfeitamente o seu propósito. Esse versículo então começa dizendo assim, assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam, sem que primeiro reguem. O que é regar? Ela vem e inunda aquela terra, ela molha aquela terra, né? Ela rega aquela terra. No sentido da água no solo, o que esse regar traz? Ele traz vida. Se a sua planta lá está, né, toda magrinha, né, secando lá, e você vem e rega, o que acontece com ela? Na mesma hora ela já muda. Eu tenho uma planta lá, a planta chama-se dólar, tá? Mas ela não tem dólar, de dólar não tem nada, mas quem conhece a planta sabe. Ela é o termômetro do meu jardim. Ela está ficando meio cinza, eu sei que eu tenho que molhar. Às vezes ela grita, ela toca um sino e a gente passa direto, mas quero te dizer que ela está seca. E aí a gente vai lá e rega ela. Gente, não dá 10 minutos, ela está verde, brilhante. Ou seja, a regar, que ele diz aqui, sem que primeiro reguem, essa rega no solo traz vida. Essa rega também, da palavra de Deus em nós, traz vida. Quantas vezes nós estamos assim ressequidos por tantas situações, por tantas, tudo aquilo que nos cerca, mas quando a palavra de Deus vem sobre nós e nos rega, ela traz vida. E ele diz, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem. A chuva não somente rega, mas ela fecunda. Ou seja, ela torna aquele solo fértil. Faz algo acontecer. Aquele solo que recebe a água, recebe aquela rega, ele se torna fértil. Assim também é o nosso coração. Quando nós recebemos a palavra de Deus, ela frutifica, torna o nosso coração fértil. Ele dá frutos. Ele frutifica para a vida. Não somente para a nossa vida, mas também para a vida daquele que está próximo de nós. A gente está falando muito de célula, a gente está falando de alcançar o perdido. Eu quero dizer para você que eu e você temos uma grande responsabilidade nisso. Não somente de participar da célula, mas eu e você precisamos ter a palavra de Deus em nós. Porque célula é vida na vida. E eu quero dizer para você que não é o líder de célula que vai fazer tudo sozinho. Você que participa de uma célula, você que prega no seu trabalho, é através de você que Deus vai atingir vidas. É através da sua boca que Deus vai usar para poder encher, para frutificar, não somente para a sua vida, mas em outras vidas. E aí ele não fala só, e a fecundem, ele diz, e a façam brotar. Nasce o broto. Essa água nasce o broto. E a palavra de Deus em nós, ela gera um novo nascimento. Não mais aqueles que éramos, mas agora somos diferentes. Quando passamos pela água do batismo ali, de uma forma pública, nós declaramos que estamos morrendo para aquela velha criatura e ressurgindo em novidade de vida. E daí vem um novo nascimento. Os desejos já são outros, as escolhas já são outras. E ele também diz aqui para dar semente ao semeador. A chuva que alcança o solo faz brotar a planta cresce e gera não só o fruto, mas também a semente. A semente vai servir para o futuro, para ser replantado. Então, para a terra, vai significar uma nova safra. E para nós, a semente que está plantada no nosso coração vai servir para alcançar novas vidas, irmãos. A palavra de Deus em nós, ela
Quando nós estamos cheios da palavra de Deus, é impossível retermos a palavra. É impossível. Você cheio da palavra, você fala, você testemunha, você tem atitude diferente, você alcança pessoas só pelo simples fato de você chegar no lugar. A sua presença faz diferença quando você está cheio da palavra de Deus. E por fim, ele fala que ao semeador e pão ao que come. É alimento. Na terra é alimento para a vida. E em nós é alimento não somente para nós. A palavra não é só alimento para mim, é alimento para aqueles que estão ao meu redor. O pastor dizia de manhã que o grande mandamento é amar a teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e todo o entendimento. E o segundo é amar ao próximo como a ti mesmo. Então, que aquilo que te alcança, a palavra que te alcança, que você possa também não somente ser alimentado por ela, mas alimentar a outros. A única forma de nós sermos fortes na fé e abundantes na vida é comermos e bebermos da palavra de Deus. Você pode tentar muitas coisas, você pode tentar muitos caminhos. Eu não estou aqui para te desanimar, mas eu estou aqui para te alertar que o único caminho para sermos fortes e abundantes é a palavra de Deus. Não tem outro caminho. Então, resumindo isso que eu falei, a chuva e a neve vêm do céu, não retornam imediatamente, agem no solo que encontram, produzem vida, geram resultado visível e invisível. E lembre-se, nada é desperdiçado nesse processo. Isso é o que a chuva faz, a chuva e a neve fazem no solo. Assim também é a palavra de Deus, vem do céu. Tem origem divina. A palavra de Deus é inspirada por Deus. Tem origem divina. Entra na história humana. Entrou na sua vida a palavra de Deus? Mudou a sua história? Você hoje se considera diferente do que era? Houve mudança? Houve transformação? Pois é essa palavra de Deus que entrou na história humana. Operou transformação? Sim. E eu quero te dizer mais. Ela cumpre um propósito definido. A palavra de Deus sempre cumpre um propósito definido. Versículo 11. E ele continua dizendo o seguinte: assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Assim será a palavra que sair da minha boca. Mais uma vez eu vou enfatizar, a palavra de Deus tem inspiração divina. Um pastor dizia, e eu falei isso logo numa das primeiras pregações, dizendo que a Bíblia é o único livro que lemos na presença do autor. Você crê que todas as vezes que você está lendo a palavra de Deus, o Senhor está presente? Você crê que o Espírito Santo está ali, trazendo entendimento, agindo na sua vida, convencendo, porque Ele nos convence todo dia, né? A gente precisa ser convencido todos os dias. Pois é, ela não nasce da vontade humana, assim como Ele diz, assim será a palavra que sair da minha boca. A palavra não nasce da vontade humana, pelo contrário, ela carrega a autoridade do próprio Deus. E Isaías estava dizendo isso aí, para aquele povo que precisava ouvir, que o Senhor desejava restaurar eles. Mas ele continua dizendo, não voltará para mim vazia. A palavra de Deus, muitas vezes a gente usa isso, ela nunca volta vazia. Quero te dizer que a palavra vazia no hebraico, ela tem um significado. Essa palavra não está ali à toa. No hebraico, vazia significa algo que falhou, que não cumpriu a missão. Ele diz, não voltará para mim vazia. Ou seja, ele está dizendo, essa palavra que saiu da minha boca não vai voltar para mim falhando, não vai voltar para mim sem cumprir a missão que ela foi determinada. Porque, conforme a gente já vem falando desde o início, dizendo que a palavra é infalível, não tem falhas, Isaías está dizendo que
não voltará para mim vazia, ou seja, não voltará porque falhou no seu objetivo, não voltará para mim porque não cumpriu a missão para a qual foi determinada, de jeito nenhum. Ela sempre produz o efeito para o qual foi determinado. Ou a palavra foi determinada com a intenção de Deus para salvar, ou para confortar, ou para confrontar, ou para julgar, ou para transformar. Ela sempre vai cumprir. A palavra de Deus, ela nos atinge no momento da nossa vida que a gente precisa ter um encontro com Deus. Ela vem para nos salvar. Ela vem para nos confrontar, e olha, isso acontece com muita frequência, quando a gente lê a palavra de Deus e a gente sente aquele confronto, aquela palavra que vem, cala e quebra todas as nossas defesas e quebra todas as nossas convicções, porque tem hora que a gente está completamente errado e acha que está super certo, e a palavra de Deus vem e fala assim: filho, com muito amor eu vou dizer para você, você está errado, você precisa mudar esse caminho, conforme ele mesmo, Isaías, falou, né? Livre-se dos maus pensamentos, livre-se dos maus caminhos, converta-se. É a palavra de Deus falando para aquele povo. Mas não é só isso que ele fala, ele diz assim, ó: não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz. Vamos trocar esse apraz, que essa palavra não é uma palavra muito comum nos dias de hoje. Apraz significa agrada. Então vamos mudar para mas fará o que me agrada. Conforme eu falei, ela não está sujeita a falha, ela não depende da resposta humana para ser verdadeira, ela não retorna sem cumprir a vontade divina, e mais uma vez, mas fará o que me agrada. Deus governa a história pela sua palavra. Eduardo, mas você só está falando de palavras? Sim, é porque ela é a coisa mais importante. Mas fará, essa palavra que saiu da boca de Deus, fará o que lhe agrada, todo tempo. E ele finaliza dizendo: e prosperará naquilo para que a designei. A palavra de Deus, ela tem uma missão. A palavra de Deus tem uma missão. Assim, quando eu digo que ela tem uma missão, ela é uma palavra que ela é direcionada. Quantas vezes você já sentiu que aquela palavra era para você? Seja através da pregação, alguém pregando, seja através da leitura, fala: meu Deus, Senhor, foi só para mim esse negócio. Parece que alguém sabia, e sabia. Quem sabia? O Espírito Santo de Deus sabia. E às vezes a gente chega ali e parece que foi assim, ó, direitinho. Às vezes a gente até esquece do irmão que está do lado, que a gente fala: meu Deus, é para mim isso. Deus sabia que eu precisava. Ela é intencional. Ela também é muito eficaz. Assim como a chuva, ela não cai por acaso. Ela não atinge a nossa vida por acaso. Ela tem um propósito. Ela não age de forma genérica, e isso eu acho tremendo, porque a palavra, apesar de ser um livro de acesso para todos nós, ela não age de forma genérica, ela é pessoal. Ela me atinge naquilo que eu preciso, ela me exorta naquilo que eu preciso, mas é diferente no irmão que está do lado. Então ela não é genérica, ela é pessoal, e ela produz exatamente o resultado necessário. A palavra de Deus é assim. Algumas palavras produzem arrependimento, outras consolo, outras juízo, outras geram vida eterna, mas todas elas cumprem o seu propósito. Para a gente finalizar, não se esqueça, aquele povo que Isaías estava profetizando, o povo estava exilado, cansado e descrente das promessas. Deus havia prometido para eles perdão, restauração e aliança eterna. A pergunta que estava implícita naquele povo era: isso vai mesmo acontecer? E a pergunta que às vezes fica no nosso coração é: eu li a palavra, eu ouvi a pregação, será que isso vai mesmo acontecer? Às vezes isso acontece com a gente. Será que isso vai mesmo acontecer? E aí Deus vem, através desse versículo 10 e 11, e eu vou ler mais uma vez para você, para a gente encerrar.
E ele diz, através desse versículo 10 e 11, porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Isso quer dizer, em outras palavras, a minha palavra garante. Será que o teu coração e o meu coração de vez em quando faz essa pergunta? Isso vai mesmo acontecer? Essas promessas que a palavra diz vão mesmo acontecer? Será que ele vai mesmo voltar? Será que ele vai me perdoar de verdade, mesmo eu sendo pecador do jeito que eu sou? Muitas pessoas entram por essa porta e na hora que recebem da palavra, nós mesmos nos julgamos. Como Deus aqui estava pronto a perdoar aquele povo, restaurar aquele povo, e o povo estava assim, duvidando, mas aí Deus fala assim, querido, os meus pensamentos são maiores do que os seus, os meus caminhos são muito maiores que os seus. Importa, o Senhor desejava restaurar, e talvez você ainda pergunte, será que isso vai mesmo acontecer? E aí Deus vai lá e coloca um imperador persa chamado Ciro, aquele homem toma a Babilônia e fala assim, vai embora todo mundo, volta lá para a sua terra natal. E aí você continua, será que isso vai mesmo acontecer? Eu quero dizer para você, nessa noite, que a palavra de Deus nos garante. Ele quer restaurar o seu povo, Ele quer restaurar a sua igreja, Ele quer intimidade conosco, Ele quer relacionamento conosco. E o que for necessário fazer para que isso aconteça, a palavra de Deus nos garante. Então, quando alguém falar para você, a palavra de Deus é poderosa, ela é poderosa, porque ela cumpre cada um dos seus propósitos. Ela transforma, ela rega, ela faz frutificar, ela faz dar semente para o futuro, ela faz dar alimento para o presente. O que você precisa? Semente para o futuro? Para alcançar a sua família? Você precisa de alimento para o hoje, porque você está se sentindo faminto, ressequido, rachado? Do que você precisa? A palavra de Deus nos garante. Vamos ficar de pé. Feche os seus olhos aí onde você está.